Jogos de terror, um gênero que é muito aclamado por muita gente. Seja você derrotar os monstros, você sobreviver e se esconder em determinados momentos. Eu que gosto, por sinal, eu sou meio medroso pra jogar alguns desses gêneros. Mas você se lembra dos jogos .ets? Bom, antes de eu comentar sobre essa curiosa época, eu vou ter que começar do início, então vamos lá. Antigamente existia um termo chamado creepypastas, que era histórias de terror da internet. Isso daí só começou a surgir em torno de 2000, lá pelo 4chan. Pois é mais antigo do que parece. Mas a primeira creepypasta que foi criada era chamada de Ted the Caver, que é sobre um cara que vai investigando uma misteriosa caverna em seu caminho. Só que quanto mais ele vai explorando essa caverna e mergulhando na escuridão, mais as sensações perturbadoras vão rolando na sua exploração. Isso é uma descrição bem simples, já que a história é gigantesca, então é meio inviável contar a história completa, mas mesmo com as fotos, isso daí é apenas uma ficção. Mas a foto do Ted foi usada em um caso real, envolvendo o John Edwards Johnny, onde em 2009 ele decidiu explorar a caverna Nut Put, que era conhecida por incidentes, mas foi só depois da morte dele que a caverna foi selada. Esse é um breve resumo dessa fatalidade. E bom, foi graças a essa primeira creepypasta que foram surgindo histórias icônicas, como a tão conhecida Slenderman em 2009, sobre um homem alto, sem rosto e com braços longos, Jeff the Killer em 2008 com uma foto bizarra manipulada que gerou pesadelos na época, junto com a famosa frase Go to Sleep, e também a tão aclamada creepypasta Ben Drowned, que era uma creepypasta do Majora's Mask, que na época era bem perturbadora, principalmente a música distorcida do jogo, e também o tão icônico jogo Sonic.exe, a creepypasta do Sonic, onde ele mata o Tails, Knuckles e o Eggman, e no final tem a icônica frase I am God. Hoje em dia é bem paia isso, mas na época dava uma sensação de desconforto. É algo que hoje em dia essas coisas não dão tanto medo assim. Até pode gerar uma certa tensão, mas não é tanto assim. Mas enfim, foi por conta dessas creepypastas que foram surgindo as primeiras fangames baseadas nessas histórias, ou como era conhecido, os jogos.ets. E o primeiro jogo que surgiu foi o Sonic.exe, em 2012. Não é uma surpresa pra ninguém, né? O jogo do Sonic.exe foi criado pelo Mystic Crason, e a ideia do jogo era semelhante da história. Ao invés de você jogar com o Sonic, você ia para a tela de seleção, onde tinha os 3 personagens. Então, em um determinado momento, o Sonic vai matando um por um, com um grito alto dos personagens, que não era deles de fato. Claro, né? Até que no final surge a tela que, mesmo sendo de uma década atrás, ainda assim é bem bizarra a arte. Então foi por conta desse primeiro jogo .exe que foram surgindo mais jogos baseados nessas histórias. Mas o Sonic.exe não foi o primeiro jogo que teve adaptação para um jogo. Uma que pra mim que até hoje é muito bom é o Slenderman, lançado em 2011, onde você explorava uma floresta escura e tinha que coletar 8 páginas. Mas o jogo não é apenas isso. Quanto mais você vai explorando o local e tentando achar as páginas, o Slender vai aos poucos aparecendo de forma sutil, até chegar ao momento onde ele vai te pegar e dar um jumpscare na tela. Por mais que nos dias de hoje não seja tão assustador assim, na época, esse jogo do Slenderman era um fenômeno, sem contar que vários youtubers fizeram gameplays desse jogo. E também, falando desses jogos baseados nas creepypastas, tinha também o icônico Creepypasta Land, que era um jogo de RPG Maker, onde a mãe do protagonista compra uma casa pela internet, em uma cidade chamada Creeless. Só que tem um porém, essa cidade possui fenômenos paranormais, como alguns personagens da creepypasta surgindo no jogo, e dando jumpscare em determinados momentos. E também tem o personagem Pam, que possui um leve laço da creepypasta Ben Drowned. Outra coisa também é que esse jogo é cheio de referências de creepypastas, o que era bem da hora na época. E uma coisa também é que esse jogo foi feito por um brasileiro chamado Lucas Boatos de Souza, e ele até estava trabalhando no segundo jogo desse tipo, porém ele acabou sendo cancelado por conta do hate que ele tem sofrido por conta do jogo, já que muita gente comentava que o jogo era muito ruim. Só que a ideia do Creepypasta Land não era para ser levada a sério, era para ser algo icônico e ter os seus momentos de jumpscare.
Porém, era tanto hate que isso acabou afetando ele. E não foi só por conta disso que ele abandonou a sequência, mas por conta das coisas pessoais dele, já que ele não estava tendo mais tempo de continuar produzindo o jogo. Então, o jogo acabou sendo cancelado. E eu até entendo isso, já que são coisas que acontecem, de surgir outros planos na nossa vida. Nem sempre a gente vai ficar sempre na mesma coisa. Então, o Creepypasta Land, por mais que não seja todo aquilo, ainda assim foi um jogo bem especial na internet. Agora, falando sobre os jogos .ets, depois que surgiu esse jogo .ets do Sonic, vários outros jogos surgiram para seguir a mesma fórmula. Alguns desses .ets que surgiram foram Pac-Man.ets, Herobrine.ets, Best.ets, Kirby.ets. Teve também um jogo da Creepypasta do Godzilla, criado pelo Alan Works. Além da Creepypasta do Godzilla ser uma das melhores baseadas nos jogos, ele tinha feito pelo menos até uma determinada parte o jogo de uma forma bem fiel. É tanto que ele costumava fazer lives programando o jogo. Pra quem curte essa área de desenvolver jogos, com certeza deve ter sido bem legal pra muita gente. Porém, infelizmente, esse projeto foi descontinuado em torno de 2022 e não teve mais atualizações ou notícias sobre o desenvolvedor, mas eu acho que deve ter focado em outros projetos. É tanto que esse projeto tem sido trabalhado desde 2015, então é bem certo se ele vai voltar com esse projeto, mas o que tudo indica é que não vai ter mais atualizações. Mas pelo menos deu pra ter um pouco do gosto de como seria esse jogo, por mais que a experiência tenha sido curta. Então, nessa época dos anos de 2010, tinha jogos desse gênero que eram bem consistentes e que davam uma sensação de desconforto, algo que não era muito comum, já que você tem o costume de ver os personagens em cenários alegres, uma trilha sonora admirável e ter o final feliz. Agora, quando você mistura personagens fofos com elementos sombrios, aí cria uma experiência completamente diferente. Na época, era muito da hora, já que não era muito comum de se ver algo assim. Ainda mais que boa parte desses jogos eram até que bem feitos, como foi o do Godzilla que eu comentei. Por mais que fossem bem curtos, ainda assim eles conseguiam fazer o seu propósito, que era de passar uma sensação de desconforto e medo em determinado momento. E também quando tinha o jumpscare na cereja do bolo. Eu lembro na época que eu acompanhava os youtubers jogarem esses jogos. Era muito bom e eu achava engraçado os momentos do jumpscare. Os únicos jogos desse gênero que eu joguei foi o próprio Sonic.exe. Mesmo eu sendo meio medroso pra jogar esses jogos de terror, esse em si eu não senti tanto arrepio assim. Talvez por conta que eu já tinha visto os momentos de jumpscare. Mas enfim, por mais que nessa época tenha tido uma quantidade interessante de jogos .ets, obviamente iriam ter jogos desse gênero bem trash, como não tão memorável Aladdin.exe, Windows.exe, Gumball.exe, Toy Story.exe, e entre outros bem trashes. Eu não sei bem qual era o propósito desses jogos em si, mas quando você olha um pouco a gameplay desses jogos, você percebe que é basicamente uma cópia do Sonic.exe. Tudo bem que tinha alguns jogos que tentavam dar uma diferenciada e apresentar algo diferente, como o caso do Toy Story.exe, que foi tendo alguns jogos com o passar do tempo e foi tendo até cutscenes com o tempo. Ok, isso é bem interessante, eu tenho que admitir. O caso do Toy Story.exe, por exemplo, é que assim, você não tem que seguir a mesma receita daquilo que você acompanhou. É só pensar em algo diferente e que tenha pelo menos um pouco de qualidade e originalidade. Senão vai parecer algo igual da receita original, porém com uma qualidade bem ruim. Então, eu não sei dizer quando os jogos.exe começaram a perder a sua relevância, mas eu posso pensar em alguns fatores. O primeiro deles tem a ver com as creepypastas. Com o passar do tempo, as creepypastas acabaram tendo um certo declínio entre 2020. Isso por conta que durante um certo tempo só surgiam creepypastas ruins. Era tão ruim que parecia que tinha sido feito por uma criança. Sem contar que durante o tempo isso acabou chamando a atenção das crianças e adolescentes, o que acabou incentivando a criar suas próprias histórias assustadoras. O que é o mesmo caso dos jogos.exe. Era tanto jogo ruim que parecia ter sido feito por uma criança, ou em alguns casos que tinha sido feito usando o Paint, tipo um PNG de um personagem com os olhos pintados de preto com as pupilas vermelhas e com lágrimas vermelhas, que seria o sangue. Mas que p é essa? Eu não sei se esses jogos assim eram feitos apenas por meme,
ou o que, mas por conta desses jogos trashes, o gênero Pontuetes acabou virando uma piada e dificilmente conseguia assustar ou passar uma sensação de desconforto. E tem um jogo que é do Sonic Pontuetes que, além de ter sido considerado um dos jogos mais assustadores pro seu tempo, era o Sonic PC Port, criado pelo OTH305 e lançado em 2020. Ele tinha o design do Sonic mais bizarro já feito, algo que não era muito comum de se ver, e a entidade era chamada de Lord Eds. O design dos níveis era bem perturbador, sem contar esse específico, que era simplesmente assustador. Então, esse jogo .eds foi muito aclamado, mas como nós sabemos, quando surge algo original e que gera uma repercussão bem alta, acaba surgindo versões similares daquela obra. Alguns até conseguiram superar a obra original, enquanto outros era literalmente feito de qualquer jeito. Mas enfim, pro dia de hoje, o termo .eds é lembrado como uma parte icônica do gênero Creepypasta, enquanto o Sonic ele ainda continua tendo jogos nesse gênero. É tanto que, por mais que tenha bastante atrocidade, também surgiu vários designs sombrios dele, e é até difícil dizer quantas versões ele já teve. Agora, em relação aos clássicos, surgiu alguns remakes que foram muito bons, como pra zero surpresa de todos, o Sonic.eds, né? O Yoshi.eds que criou uma imersão bem interessante, sem contar que tinha uma história também. E também entre outros jogos que tiveram um remake também, e que eu não vou lembrar. Mas para quem vivenciou essa época clássica, os jogos.eds vão estar sempre nas memórias e nos momentos únicos do primeiro contato. Bom, eu espero que tenham gostado dessas lembranças clássicas dos jogos das Creepypastas. Eu achei bem nostálgico revisitar esses clássicos gêneros dos jogos, que era bem diferente do tradicional. Então, se você tem alguma lembrança dessa época, deixa o seu comentário abaixo. Enfim, se tiverem gostado desse vídeo, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal para que o meu trabalho seja mais reconhecido, beleza? Então, no mais é isso. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!